Olá pessoal, este é um vídeo extra relacionado com a matéria do capítulo 11 do livro. E o objetivo é responder esta pergunta: como criar threads no Linux usando a linguagem de programação C e a biblioteca pthreads. Eu vou usar este pequeno exemplo para mostrar como criar threads usando a linguagem C e a biblioteca das pthreads no Linux. Esse é um programa pequeno, não é? E ele começa aqui com os includes tradicionais. Eu preciso incluir pthread.h porque eu vou usar funções da biblioteca das pthreads, o standard IO, né, para printf e tal. E esse Unix standard é porque eu tenho aqui embaixo um sleep que eu estou usando também. Ok. Bom, o que eu preciso para criar threads então? Primeiro, para cada thread eu preciso de um descritor da thread. Eu preciso de uma variável que eu estou aqui chamando de T1 e T2, que vão ser o meu handle, né? A minha forma de acessar, de indicar, de referenciar a thread. Elas são do tipo pthread type, que vem lá no ponto H e eu não preciso me preocupar com o que tem aqui dentro. Eu quero que a thread T1 execute aqui o código da tarefa 1. E eu quero que a thread T2 execute o código da tarefa 2. Ok? Bom, lá na função main, onde a execução começa normalmente, primeiro tem aqui um printf início, e aí eu vou criar as threads. Então, o que eu tenho aqui? A função pthread_create me permite criar uma thread adicional. Quando o programa começa, ele começa aqui executando a função main, eu tenho uma única thread, a thread original, a thread inicial. Essa thread inicial vai fazer o printf e ela vai então criar uma segunda thread, que é a T1. Depois ela vai criar uma terceira thread, que é a T2. Feito isso, criadas duas threads, a thread 1 vai executar o código da tarefa 1, a thread 2 vai executar o código da tarefa 2 e a thread original ela prossegue. E aqui embaixo ela vai chegar nos joins, que eu vou explicar daqui a pouco. Como é que a gente cria a thread, pessoal? A gente tem 4 parâmetros na pthread_create. O primeiro parâmetro é aquele identificador da thread, né? Então aqui eu tenho T1 do tipo pthread_type e aqui eu vou colocar então endereço de T1 como primeiro parâmetro. O segundo parâmetro são algumas possibilidades que eu tenho, por exemplo, como mudar a prioridade da thread que eu estou criando, ou mudar o tamanho da pilha da thread que eu estou criando. No caso aqui do nosso exemplo, é bem simples, eu vou colocar null, significa que eu vou aceitar os defaults do sistema e não vou mexer com isso. Tá? Terceiro parâmetro, nome, né, portanto, endereço da função que a thread vai executar. No caso aqui, T1 vai executar código tarefa 1, T2 vai executar código tarefa 2. Para que eu não tenha um warning, porque a declaração da função pthread_create exige como terceiro parâmetro um pointer para void, eu estou usando aqui um cast na frente do endereço da função. Okay? Mas ele acaba que é simplesmente uma jogada de compilação, não afeta em nada o sistema. O quarto parâmetro, eu estou colocando null aqui, eu tenho a possibilidade de enviar parâmetros para a thread quando eu crio ela. Tá? Eu estou colocando null aqui porque neste exemplo eu não estou fazendo isso. Vocês percebam que código tarefa 1, ela recebe void. Ela não espera nada. Como ela não espera nada, eu estou colocando null aqui como quarto parâmetro. No caso da criação da thread 2, eu tenho aqui o endereço de T2, valores default para prioridade, etc. Na verdade, ela fica com a prioridade igual à da thread original, a chamadora, a thread pai dela. Endereço da função a ser executada e, de novo, nenhum parâmetro passado. Como é que fica o código da tarefa? Tipicamente, principalmente em controle e automação, as threads executam loops continuamente. Aqui, para título de exemplo,
a tarefa 1 ela faz um for 10 vezes e a cada iteração do for ela dorme 1 segundo e escreve na tela o nome dela e quantos segundos passaram até então. Feito isso, ela termina. O código da tarefa 2 é muito semelhante, apenas ela faz 15 iterações e não 10. A cada iteração, de novo, dorme 1 segundo, printa o nome com o número de segundos que passou. Ok, e o que acontece com a tarefa original? Depois que ela criou a primeira thread e a segunda thread, nós temos 3 threads rodando, né? A T1, a T2 e a original. Então a original chama a função pthread_join. Join significa eu quero esperar pela conclusão de uma dada thread. No caso dessa linha aqui, ó, eu estou dizendo que a thread original vai bloquear até que a thread T1 termine. Uma vez que a thread T1 termine, a thread original pode prosseguir. Na linha de baixo, ela faz um novo join e agora espera pelo término de T2. Então, de novo, a thread original bloqueia até que T2 termine. E o que acontece se quando a thread original executar o join, a T2 já tiver terminado? Tudo bem, T2 já morreu, já terminou, a thread original prossegue e tem um printf de fim aqui no final. Vocês podem também notar que tem um segundo parâmetro no join. Ocorre que uma thread, quando termina, quando morre, ela pode mandar um parâmetro de retorno para aquela thread que está executando o join. No caso, eu não vou usar nenhum parâmetro de retorno quando as threads terminam e, portanto, eu estou usando null aqui. O uso de threads varia bastante conforme o contexto, né? No caso, por exemplo, de computação de alto desempenho, onde eu dinamicamente crio e termino threads o tempo todo, essa passagem de parâmetros para a thread que inicia e da thread que termina é importante. Num contexto mais de tempo real, controle e automação, qual que é o cenário típico? Tu liga o equipamento e a inicialização do software vai criar todas as threads que precisa. Vai ter uma thread para atualizar a tela, uma thread para fazer a malha de controle X, outra thread para malha de controle Y, outra thread para fazer log em arquivo e assim por diante. Então, tu liga a tua máquina industrial, boota o computador lá dentro, a inicialização cria todas as threads necessárias e cada thread é um loop infinito, que vai ficar fazendo a mesma coisa até a hora da gente desligar a máquina industrial, quando aí as threads terminam. Portanto, a dinâmica de criação e terminação de threads no contexto de tempo real, controle e automação, ela é tipicamente muito simples. Inicializa, cria todo mundo trabalha, todo mundo morre, desliga a máquina. É assim que funciona. Pois bem, a gente pode, então, ver isso executando, tá? Eu chamei o meu programa de teste.c e eu posso compilar ele aqui, então, gcc -o, nome do executável, né? teste.c, nome do código-fonte. Eu estou usando a biblioteca das pthreads, que não é padrão. Então, eu vou botar aqui uma opção para o GCC, -l, né, library, pthread, para dizer que eu quero usar a biblioteca das pthreads. Enter, compilou, né? Vamos executar, /teste. E aqui nós temos a thread inicial, escreveu início, criou 2 threads, foi para o join, está esperando elas morrerem. Tarefa 1 e tarefa 2 vão escrevendo, só que a tarefa 1 faz isso 10 vezes e acaba. E a partir do 10, né, no caso aqui do 0 a 9, a partir do 10 nós temos apenas a tarefa 2. Depois, pessoal, de 10 segundos, a tarefa 1 acabou. E a thread original se libertou do join, mas ficou travada no join do T2. Até que a tarefa 2, com seus
15 segundos, né, termine. E é 0 a 14, 15 segundos. E aí, então, finalmente a original ela se livra do join T2 e dá o print fim que nós temos aqui. Ok? É muito simples. No caso de controle de automação, não é muito comum ter o retorno de valores da thread para o programa, ou a thread principal, a thread original. Porém, a passagem de parâmetros é muito conveniente. Então, eu criei aqui do lado um exemplo teste 2, onde agora nós vamos passar para as threads parâmetros. Então, vamos lá. De novo, eu tenho os includes, né, de ponto H que eu preciso. Novamente, eu terei duas threads T1 e T2 além da thread original. Só que agora eu criei uma estrutura. Uma estrutura que eu vou usar para passar informações para as threads que eu crio. Essa estrutura tem dois campos, NS do tipo inteiro e nome do tipo pointer para char. E o código das duas tarefas foi alterado. Agora, lembre-se, antes a tarefa 1, o código da tarefa 1 era void. Agora, o código da tarefa 1 é um pointer para a estrutura que eu estou usando, né? O parâmetro aqui ele tem que ser um pointer. E como ele tem que ser um pointer, eu já estou aproveitando para fazer um pointer para struct, porque aí eu posso passar um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Lá dentro, a estrutura do código ela permanece a mesma. Eu tenho um for, só que agora, ao invés de usar uma constante, né, nós tínhamos aqui 10, né, eu uso agora o campo ns do pparam, que é o parâmetro que eu vou receber da thread original. De novo, um sleep 1 segundo e um printf. Só que agora o nome da tarefa vem como parâmetro na criação da thread. E, bem, ns é essa variável aqui, né, que vai contar até o outro parâmetro que eu recebo. Tarefa T2, a mesma coisa. Ela recebe um parâmetro. Ela faz um loop até o campo ns dessa structure. A cada iteração dorme 1 segundo e coloca o seu nome e quantos segundos passaram até o momento na tela. Legal. E como é que eu mando para essas threads essa structure parâmetro? Tá aqui. Eu tenho, eu criei uma structure P1 com os parâmetros da T1. Criei uma structure P2 com os parâmetros da T2. Para a tarefa 1, agora eu vou mandar ela fazer 5 iterações. Para a tarefa 2, eu vou mandar ela fazer 10 iterações. Aí, printf início na tela. Criamos as threads. Thread T1, prioridade, tamanho de pilha, etc. Default. Vai rodar esse código aqui, não é que está lá, está aqui em cima. E agora, opa, novidade. Eu mando para ela o endereço de P1. Então, P1 é a estrutura que eu criei com os parâmetros para a thread 1. Mando o endereço dessa estrutura para o cara, ele vai receber aqui. Assim como o endereço da função, eu tenho que usar um cast pointer para void, o parâmetro eu também tenho que usar um cast pointer para void. Mas de fato eu estou passando um pointer. Ok, que pointer? O endereço de P1, o endereço da estrutura com as informações necessárias. P2, T2, né, mesma coisa, né? Crio a thread T2, default, código da tarefa 2 e os parâmetros dela estão na structure P2, a qual eu passo o endereço, e está aqui ela, né? O join está igual. Legal, vamos rodar esse código aqui. Eu chamei ele de teste 2, então vou chamar um executável de teste 2, teste 2. Vou rodar o teste 2.
É a mesma coisa que antes, só que agora o nome está em maiúscula, porque eu estou usando aqui ó, um nome em maiúscula. E também agora são 5 e 10 segundos, então é um pouquinho mais rápido, né? A partir dos segundos 5, apenas a tarefa 2 está rodando, a tarefa 1 já terminou. Tem uma coisa adicional aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Observem como essas threads são iguais. Pô, será que eu preciso copiar esse código que está... Não é nem praticamente igual, né? É igual, apenas muda o tamanho aqui, desculpem, o nome da tarefa. Isso é muito comum também em controle de automação. Por exemplo, eu tenho 5 termopares lendo temperatura e eu tenho 5 threads, cada uma preocupada com uma temperatura, monitorando uma temperatura. Às vezes o código é igual e a única coisa que muda entre as 5 threads é o endereço do conversor AD através do qual eu estou lendo a temperatura. Então é muito mais conveniente programar a thread uma única vez, criar 5 threads para rodar aquele mesmo código, porém, cada thread vai receber um endereço diferente de AD ou enfim, endereço de entrada de dados diferente para trabalhar. Vamos fazer isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse cara aqui. Agora é código tarefa e aqui para baixo eu vou mandar tanto T1 como T2 executar o mesmo código. Então, estou criando uma thread T1 para executar esta função e estou criando também uma thread T2 para executar a mesma função. Mas elas vão fazer a mesma coisa? Não. Por quê? Porque a thread 1 recebe parâmetros P1, tarefa 1, 5 segundos, e a thread 2 recebe parâmetros P2, né? Tarefa 2, 10 segundos. Vou dar um save aqui. Vamos compilar de novo, beleza, compilou, vamos rodar de novo e é a mesma coisa. Na verdade não mudou absolutamente nada, apenas agora eu tenho 2 threads executando o mesmo código, porém cada thread recebeu seus próprios parâmetros e portanto tem uma vida separada, né? Esse exemplo é legal para o cara perceber que thread é uma coisa, função é outra, né? Eu tenho 2 threads, T1 e T2. Elas até acontecem de aqui executar a mesma função, porém elas têm vidas e comportamento diferente, porque cada uma recebeu o seu próprio pacote de informações iniciais, parâmetros iniciais. Tá? Observem que nesse caso eu não tenho variáveis globais compartilhadas entre as threads, por isso eu não me preocupei com o mutex. Caso eu tivesse alguma variável global compartilhada com várias threads acessando simultaneamente, eu precisaria de mutex, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mais detalhes sobre este assunto vocês encontram no capítulo 11 do livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!